Lamento profundamente quando vejo você acreditar que se eu colocar na mão na sua cabeça, você será mais abençoado. Quem é o senhor para dar instruções bíblicas a esse ministério? O padre Fábio de Mello acabou entrando em uma polêmica sem tamanho e as pessoas estão alegando que é a maldição de Valdemiro Santiago. Padre Fábio de Mello apareceu nas redes sociais tentando fazer uma queixa como cliente de uma cafeteria, mas a maioria das pessoas viram uma certa maldade no depoimento do padre e praticamente toda a internet acabou se virando contra ele, alegando pensar em desistir da vida. Padre Fábio de Mello está entrando em uma possível deprê e as pessoas estão linkando a uma suposta maldição de Valdemiro Santiago. O que foi que Valdemiro falou para trazer essas consequências ao padre? Você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Há alguns anos atrás, Padre Fábio de Mello, em uma das suas homilias, acabou fazendo uma dura crítica a Valdemiro Santiago. Quando Valdemiro Santiago assistiu ao vídeo, ele logo em uma das suas pregações acabou mandando um recado para o Padre Fábio de Mello. Muitos dos internautas que ouviram as falas de Valdemiro Santiago alegaram que seria uma maldição que ele estava lançando contra o Padre Fábio de Mello. Confira. Lamento profundamente quando vejo você acreditar que se eu colocar na mão na sua cabeça, você será mais abençoado do que quando sua mãe coloca a mão sobre a sua cabeça. Lamento você não compreender a bênção da sua mãe, tão poderosa, tão eficaz quanto a bênção do sacerdote. Quem é o senhor para dar instruções bíblicas a esse ministério? Se aqui a gente prega exatamente o evangelho que Jesus Cristo manda pregar. Você sabe por quê? Porque tudo em se tratando de cristianismo, o que autoriza é o amor que está sendo colocado. É o amor que autoriza, é o amor que põe poder. Eu posso muito bem passar a mão na sua cabeça e nem perceber quem é você. E a minha bênção teve poder? Não, porque não teve amor. Atenção, domingo vai ser mais forte ainda. Depois que eu percebi que Satanás quer impedir, domingo o que vai ter mesmo? Depois que eu percebi que Satanás quer impedir, eu vi que Satanás está revoltado com essa imposição de mãos, ele está preocupado. Isso é porque vem milagre por aí. Eu vi que Satanás está revoltado com essa imposição de mãos. Como Deus falou para o diabo, viu meu servo Jó lá na terra? Ele deve ter falado para o diabo, você viu como é que está acontecendo milagre lá na mundial, então na imposição de mãos o diabo deve estar preocupado, tá bom? Tá? O senhor quer mais? Quer mais? Eu mostro na Bíblia também. Fico vendo assustado as novas igrejas no Brasil, com todo respeito a quem crê, a quem vai, a quem participa. Passe debaixo dessa porta e todos os seus pecados serão perdoados. Aí lá no fundo você entrega um envelope de 200, 300, 500 reais, porque essa graça precisa ser paga. Me desculpe, eu não consigo ver Deus nestes lugares. Eu queria receber hoje umas 10 mil ligações. Você vai investir na obra de Deus doando. Doando 1.000 ou 500 ou 300 ou 200 ou 100. Senhor, abençoe todos os dizimistas cujos nomes estão nesse livro, Pai, no grande livro. Prospera a vida deles. Levanta 1 milhão de dizimistas nessa obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada. Chega de enganação em nome de Deus. Chega de enganar o povo para arrancar o dinheiro do povo. Então veja lá como quem é o senhor, aonde o senhor arrumou autoridade para falar desse ministério aqui. Então você não vem falar besteira, cuide da sua vida, da sua igreja. Vem falar besteira para cima de mim não. Para cima de mim não adianta me ameaçar também não. Para cima de mim não. Aqui não. Aqui não. Então você já mexeu comigo, você já sabia que eu ouvi isso. Evangelizar é isso, minha gente, é colocar poder no coração do povo.
Xangane. Bom, dado o meu recado, um beijo no seu coração, seu padre. Né? Quase que eu falei o nome dele, quase falei Padre Fábio. Quase que eu falei. Eu não vou falar não. Ah, falei, né? Deus abençoe o senhor, tá? Mas prega o evangelho, tá lá em Marcos 16:15, curando enfermo, impondo as mãos, tá? E não esqueça que só Jesus é a porta aberta, tá bom? Só Jesus. Mas vamos em frente. Vamos lá em... Tem gente na central hoje, eu queria que o povo ligasse para nós aqui hoje. Aliás, deixa eu fazer um pedido, aproveitar que o padre até me lembrou sobre o envelope, né, padre? Eu queria pedir para o povo me ajudar. Evangelizar é colocar coração misericordioso de Jesus no meio do povo, porque sim, isto é autoridade. Não há outra forma de se anunciar o Evangelho, não há outra forma mais honesta de dizer: conhece este Cristo que te liberta e te torna dele também um libertador. Quem é o Senhor para dar instruções bíblicas a esse ministério, se aqui a gente prega exatamente o Evangelho que Jesus Cristo manda pregar? Nós precisamos transformar a palavra de Deus em conhecimento. Nós precisamos ensinar o poder do povo. Você tem um poder dentro de você, e foi o Senhor que disse lá no final do Evangelho: você tem o poder de fazer milagres como eu fiz e muito maiores, disse ele. Você tem o poder de expulsar demônios. Cuida da sua vida e da sua igreja, e eu cuido aqui, tá? Se mete com a minha vida, não. Cuida da sua vida, tá bom? E tem mais. Eu queria pedir para o povo me ajudar. Ô bispo, o povo tá ligando aí, bispo. Sim, senhor apóstolo, a paz a todos que nos acompanham. A central aqui de atendimento, as ligações não param. Que bênção. E as pessoas estão, apóstolo, vivendo a fé. E doasse também a oferta, né, bispo? Porque o dízimo não é doado. O bispo é doado, bispo? Ô, bispo. Não, senhor apóstolo. O dízimo não é doado, né? É devolvido porque Tá mostrando a Amazon lá, fazendo ali um... já pertence a Deus o dízimo, né, apóstolo? Mas o povo está doando também a oferta para a gente, para manter o programa no ar, bispo? Sim, senhor apóstolo. Inclusive, tem muitas pessoas que, além de fazer o voto por elas, da pesca maravilhosa, também estão fazendo por um familiar. Como eu tenho aqui a Maria Luísa de Magalhães, ela é da cidade de Nova Lima, do estado de Minas Gerais, e ela já está fazendo uma oferta de R$306 por ela e por um familiar também. O Álvaro Batista de Oliveira, 306? Ele é de Nova Iguaçu, do estado do Rio de Janeiro, e ele também já fez a sua doação no valor de R$1.000. O Senhor lhe deu autoridade e Ele renova essa autoridade diariamente. Por isso, não é possível, nós não podemos admitir aqui na Canção Nova e nas nossas comunidades católicas, cristãos de cabecinha baixa esperando o milagre acontecer porque o outro vem pôr a mão na sua cabeça. Põe esse coração para fora, comece a exercer as forças que Deus pôs nele. Domingo que vai ter mesmo? Depois que eu percebi que Satanás quer impedir, eu vi que Satanás está revoltado com essa imposição de mãos, ele está preocupado. Isso é porque vem milagre por aí. Eu vi que Satanás está revoltado com essa imposição de mãos. O diabo não suporta pessoas que verdadeiramente amam. Não fique esquecido da autoridade que você tem de expulsar os demônios que rondam na sua casa. Mesmo porque esses demônios vão embora com um simples desligar de televisão. Às vezes é por meio dela que ele entra. Agora, as doenças emocionais e as polêmicas a qual o padre Fábio de Mello vem entrando. As pessoas estão alegando que é a maldição de Valdemiro Santiago fazendo efeito. Há alguns meses atrás, o padre Fábio de Mello veio em suas redes sociais e detalhou a sua deprê, fazendo muitas pessoas até pensarem que poderia acontecer o pior. Confira. E é o que está acontecendo comigo agora, minha gente. Eu, depois de ter vivido um longo período muito bem, graças a Deus, sou grato à vida, às pessoas que me ajudaram a construir a alegria que me trouxe até o dia de hoje, sobretudo depois de 2017, quando eu precisei, em julho daquele ano, passar por um dos piores episódios da minha vida, que foi conciliar a depressão com a síndrome do pânico.
eu preciso dizer que eu estou vivendo novamente o dilema da depressão. Como é que eu comecei a identificar isso? No final do ano passado, depois do mês de agosto, eu senti que eu estava, em algumas situações, vivendo uma vulnerabilidade emocional maior que o normal. Isso se manifestou muito na estrada. Vocês sabem o quanto a minha agenda foi intensa no ano passado. Não foi o trabalho que me adoeceu, tenho consciência disso, pelo contrário, o trabalho é uma fonte de alegria. É uma disfunção mesmo que eu tenho. Eu vou investigar cada vez mais isso. A depressão é genética em mim. Eu tive muitos episódios na minha família de suicídio, de quadros depressivos. Então eu sei que eu venho dentro de uma linhagem que precisa enfrentar o condicionamento genético. A gente sabe que a epigenética, né, que é a oportunidade que a gente tem de modificar uma genética por meio da circunstância, do hábito, do comportamento, isso nós estamos muito conscientes também. A epigenética contribui muito. Claro que o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, ou até mesmo uma falta de intimidade, né, digamos assim, um estar em vida pública o tempo todo, possa ter ocasionado, eu não gosto muito da palavra gatilho, né, está tão usado o tempo todo, mas pode ser que tenha sido para mim, sim, um gatilhozinho que desencadeou o que hoje eu estou vivendo. O fato é que desde o final do ano passado, mais precisamente na ocasião do Natal, até hoje, eu estou vivendo dias muito difíceis mesmo. A perda do sentido da vida, a incapacidade de enxergar o futuro, uma tristeza aterradora que me prostra, que muitas vezes me retira a vontade de fazer o que eu mais gosto, que me indispõe emocionalmente muitas vezes para lidar com as pessoas. E agora já, né, estou tendo excelentes profissionais comigo, mas é lento o processo, é lento. E a minha partilha com vocês aqui é porque eu não sei não ser verdadeiro, ainda anteontem, eu estou no Rio fazendo um tratamento aqui, e eu fui abordado por um jornalista que já descobriu que eu estava por aqui e queria saber de mim se é verdade. Então eu prefiro eu mesmo dizer. Eu digo com verdade, eu não preciso esconder nada. Eu estou novamente enfrentando a dificuldade, já estou medicado, e eu quero contar com o carinho de vocês, a oração de vocês, o apoio. Eu tenho uma agenda pela frente, eu não sei o que eu vou dar conta de cumprir dessa agenda. Eu vou tentar, eu não vou negligenciar a oportunidade de tentar cumprir, e serei muito honesto se nas primeiras experiências, né, de voltar a fazer o que eu faço, se eu sentir que está acima das minhas forças, eu realmente vou pedir o respeito das pessoas que estarão comigo, que escolheram estar comigo, mas eu vou pedir então a oportunidade de me recolher e de cuidar daquilo que não cabe ao outro cuidar por mim. Eu digo isso, minha gente, porque às vezes é muito importante nós escutarmos alguém que nós admiramos, escutar ela dizer que ela tem os mesmos problemas que vocês. Volto a dizer, eu nunca quis mostrar a imagem de um homem pronto, acabado, mesmo porque eu não acredito nisso. Todo e qualquer ser humano que se porta diante de mim como alguém com respostas para tudo, e muito pronto, muito acabado, eu tenho dificuldade de lidar. Eu sou mais afeito à verdade, aquilo que eu sei de mim, que eu sei do outro, que eu sei da condição humana. Eu sou um curioso, já estudei muita psicologia. Eu não tomo um remédio sem saber o que ele vai causar em mim. Ainda hoje eu tive uma explicação linda, que eu gostaria até de que todos um dia vocês tivessem a oportunidade, meu querido amigo Vitor Sorrentino, que me acompanha como um todo, né, minha saúde como um todo, me fez uma explicação tão linda sobre o que é um cérebro deprimido, o excesso de glutamato, né, glutamato, uma coisa assim, e como que essa substância no cérebro vai dificultando o funcionamento dele, deixando empedernido, né? A imagem de um homem pronto nunca combinou comigo, nunca, e eu me recuso a prestar esse papel, porque eu não sou pronto, eu não estou pronto.
E muitas vezes as pessoas questionam, mas depressão não é falta de Deus? Não. Não. Depressão tem muitas causas. Pode ser a força circunstancial de uma dor, de um acontecimento que não esteja cabendo dentro de nós. É muito comum. Passo por uma perda, passo por uma decepção e tenho dificuldade de voltar a viver. Às vezes há tristezas que são tão aterradoras que elas vão nos paralisar por um bom tempo. E enquanto nós ficamos paralisados, infelizmente, o nosso corpo vai produzindo aquilo que é prejudicial a ele. É impressionante como um corpo submetido ao estresse provocado pela tristeza, ou pelo excesso de trabalho, ou pela falta de amor, ou pela decepção, pela traição, como ele se volta contra ele mesmo. E é claro que a cura é quando a gente reencontra o caminho. Então, reencontrar o caminho, muitas vezes, é um processo extremamente doloroso e difícil. Ter Deus na minha vida não me priva de viver os meus condicionamentos genéticos, né? Aquilo que em mim é gritante do ponto de vista genético e que muitas vezes é agravado pelo meu estilo de vida. É muitas vezes o estilo de vida que nos adoece. A circunstância nos adoece. E é por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sinais. O nosso corpo, ele é inteligente, ele dá sinais. E por isso que eu aproveito o espaço da minha partilha para falar com você, que hoje precisa, quem sabe, pedir ajuda também, né? No sábado, quando eu liguei para a doutora Ana Beatriz Barbosa, eu disse a ela, está insuportável ficar em mim, está insuportável lidar com a minha angústia, está dificílimo habitar a minha pele. E ela disse, vem para cá que nós vamos cuidar de você. O Alex me recebeu e eu estou ao longo desta semana sendo cuidado por eles. Encerrei hoje uma parte do tratamento, né? Agora eu sigo com as medicações. Quando eu pedi ajuda, eu me dei uma oportunidade. Porque às vezes nós não temos coragem de pedir ajuda. Primeiro porque muitas vezes nós não validamos a nossa dor. E porque a gente não valida, a gente tem medo de que o outro não valide também. Não. Toda tristeza que se estende por muito tempo pode ser patológica. E às vezes uma medicação vai nos ajudar a lidar melhor com ela. Não é que a medicação vai apagar a tristeza, mesmo porque eu não quero. Não é justo comigo, não é justo com as minhas experiências eu apagar uma tristeza sem que ela tenha me dado o seu resultado. Mas é claro que... Depois de Lula, Ratinho, Eduardo Costa, o apresentador Marcelo Rezende, as pessoas alegam que o que está acontecendo com o padre Fábio de Mello é a maldição de Valdemiro Santiago. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.